Olá, meu nome é Franciele Paulski e essa é uma videoaula sobre a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é um nome usado normalmente para um conjunto de pesquisadores e pesquisas realizado no Instituto de Pesquisa Social, que foi fundado em 1923 por Gall Gutenberg. Pesquisadores alemãos de origem judaica e aspiração marxista e da psicanálise juntaram-se para fundar um instituto de pesquisa que deu origem à Escola de Frankfurt. O objetivo inicial era fazer um levantamento histórico das lutas dos movimentos operários alemão. Participaram da Escola de Frankfurt intelectuais como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin, Jürgen Habermas. Então, a Escola de Frankfurt e a teoria crítica elas surgiram após a primeira semana de trabalho marxista, que é um evento organizado por Felix Way. A intenção do evento era buscar uma nova interpretação do marxismo, que seria mais pura e mais fiel às ideias de Marx, e com a possibilidade de aplicação no cenário atual, que seria o século XX. Como resultado dessa semana, foi criado o Instituto de Pesquisa Social, que obteve o patrocínio de Hellman, que era o pai de Felix Helm, um milionário alemão. Então, o Instituto de Pesquisa Social obteve uma parceria com o governo alemão, que foi vinculado à Universidade de Frankfurt, e foi dirigida por Albert Gerlach, após a sua criação por um decreto oficial do Ministério da Educação alemão. Em 1923, no mesmo ano, o diretor do instituto morreu, e daí o cargo foi ocupado entre 1923 a 1930 por Karl Gutenberg. Em 1930 foi criado então um instituto de pesquisa social em Genebra e em 1933 a França passa a abrigar também uma filial do instituto. Em 1933 o governo nazista ele fechou o instituto de pesquisa de Frankfurt, que passa a funcionar apenas com sede em Genebra. O nome Escola de Frankfurt surgiu para o instituto de pesquisa somente na década de 1950. Em primeiro lugar, os pesquisadores vivenciaram então a Primeira Guerra, que foi nessa época, e ele presenciou também a grande crise econômica que aconteceu em 1929. Em seguida, como eles eram judeus, eles foram vivenciaram a perseguição nazista contra o seu povo, e o filósofo e crítico literário Walter Benjamin morreu sob o domínio dos nazistas, e os filósofos Theodor Adorno e Herbert Marcuse e Max Horkheimer tiveram que refugiar-se em outros países para escapar da perseguição. Os teóricos mais famosos da Escola de Frankfurt, para além do marxismo, falam também sobre cultura, totalitarismo, sobre política em geral, e a filosofia principal do viés teórico usado por eles para procurarem soluções para os conflitos de origem política e social. O conceito de indústria cultural foi um dos mais importantes produzidos pelos teóricos da Escola de Frankfurt. Foi Theodor Adorno e Max Horkheimer, que foram os pesquisadores responsáveis por criar esse conceito, que é um fenômeno cultural mundial em curso desde o início do século XX, o capitalismo industrial, que entrou em curso com a Revolução Industrial e necessitava de uma força de propaganda ideológica para ser assimilada pelas pessoas. Então, para que as indústrias produzissem muito, era necessário que vendesse muito também. E para vender muito, as pessoas precisavam comprar muito. Então, aí surge a ideologia do consumismo, que é excesso de consumo sem necessidade. É vinculada por formas de arte também, produzidas em escala industrial. Então, para Walter Benjamin, a reprodutibilidade técnica é um meio pelo qual a produção de arte em escala industrial é possível. É a capacidade de produção em massa, de uma música, por exemplo, que pode ser gravada e reproduzida inúmeras vezes, ou de uma imagem que pode ser captada por uma fotografia ou filmagem e também ser reproduzida e vendida inúmeras vezes. Então, para Benjamin, esse fenômeno retira da arte a sua autenticidade, que ele chama de áurea. Para Adorno e Horkheimer, o capitalismo não só utilizou
a indústria cultural para criar um momento de consumo, como utilizou a própria arte como forma de produto para ser consumido. Dessa maneira, o cinema, a música e até as artes plásticas passaram a ter uma produção baseada em uma forma que agrada os espectadores, e assim cria facilidade em assimilar o conteúdo com a obra. O espectador médio da indústria cultural é alguém que não pretende encontrar na obra a arte além de um entretenimento, caindo assim numa massificação absoluta dos produtos culturais. A cultura de massa é aquela produzida pela indústria cultural, que segue a seguinte fórmula: ela pega elementos da cultura erudita, que seria, segundo Adorno, essa é a cultura autêntica, bem elaborada, e junta ela com os elementos da cultura popular, que é produzida originalmente pelo povo, e lança sobre elas a junção desses elementos que agradam ao público. O resultado é a obra de arte produzida em escala industrial. Vale ressaltar que a cultura de massa ela difere-se da cultura popular, porque a cultura popular ela é autêntica, já a cultura de massa ela é uma degenerização capitalista da arte. Os principais pensadores da escola de Frankfurt são, então, Theodor Adorno, que é o pensador alemão, que se dedicou a entender a problemática moral e social do século XX frente ao capitalismo. Por ser judeu e comunista, ele foi perseguido pelo nazismo e refugiou-se nos Estados Unidos por um bom tempo. Max Horkheimer foi um dos diretores do Instituto de Pesquisa Social, filósofo e sociólogo, que foi responsável, junto com Adorno, por elaborar o conceito da indústria cultural, que está no livro Dialética do Esclarecimento. Também foi perseguido pelo nazismo e refugiou-se nos Estados Unidos. Herbert Marcuse é um dos mais polêmicos pensadores da escola de Frankfurt. Ele dedicou-se a entender a relação entre sexualidade e capitalismo, além de estudar as problemáticas envolvendo raça e exclusão social. Seu estudo englobava o marxismo e a psicanálise freudiana. Foi perseguido pelos nazistas, pela origem judaica e pela vertente socialista, e Marcuse se refugiou nos Estados Unidos, onde lá também lecionou na Universidade de Califórnia até 1969. Walter Benjamin, apesar de não ter um vínculo direto com o Instituto de Pesquisa Social e de morar antes da reformulação e ser chamado Escola Frankfurt, nos anos 1950, Benjamin elaborou contextos para a revista do Instituto de Pesquisa Social, que foi vinculada à Universidade de Frankfurt, e dedicou-se à crítica literária e da arte em geral. Erich Fromm também foi influenciado pelo marxismo e pela psicanálise freudiana, uniu elementos psicanalíticos para estabelecer o papel do ser humano na sociedade como fator de mudança social e analisou fatores da formação da pessoa como família, as relações sociais, numa vertente crítica marxista. Jürgen Habermas é mais influente, foi um dos influentes pensadores da segunda geração da Escola de Frankfurt, estudou nela após a reformação do Instituto em 1950, ele ainda está vivo e dedicou-se a entender a ética e a política em meio às externas possibilidades de discurso na atualidade. Para Habermas, as pessoas devem buscar o consenso democrático com base em um discurso que contemple a todos os cidadãos. Então, isso foi a nossa aula sobre a Escola de Frankfurt. Espero que tenham gostado e até a próxima.